Você já fez uma escolha que não tinha volta? Al Simmons fez várias. Assassino de elite, o melhor que o governo americano já produziu. Um homem que trocou moral por missão e achou que sabia o preço disso. Não sabia. Traído, morto e condenado ao inferno, Simmons fez um pacto desesperado para voltar para a mulher que amava. Voltou, 5 anos depois, desfigurado, sem memória e com um traje simbiótico que tem vontade própria e poderes que beiram o divino. Entre o céu que o rejeita e o inferno que o quer de volta, Spawn não pertence a lugar nenhum, e isso torna o ser mais imprevisível do universo. Simmons está além dos limites humanos comuns. Spawn já sobreviveu a um impacto com força comparável ao de um cometa, mas o que torna isso interessante não é só o número, é o contexto do que ele é por dentro, pois pode continuar existindo mesmo sem coração, desde que tenha necroplasma no corpo. A biologia humana simplesmente não se aplica a ele. E quando o necroplasma estava quase zerado, no limite absoluto, ele ainda absorveu uma explosão desse calibre sem ser destruído. O teto mesmo está em outro patamar. Ele aguentou uma energia vinda do cosmos, e não é de qualquer região. Era uma energia dos confins do tempo e espaço. O tipo de força que não tem origem no ponto fixo, porque o ponto de origem é a extremidade de tudo que existe. Ou seja, já em base, Spawn já consegue lidar com forças universais, ou maiores. No campo de reação, blocos de tiro são básicos para Spawn. Ele os intercepta como se fosse um reflexo automático. Lasers também não lhe dão trabalho. Ele reage e bloqueia. Os raios de Angela são outro patamar, e eles o bloqueou a queima-roupa sem distância para se preparar, já estando assim em escala hipersônica a massivamente hipersônica, mas o pico dele sai completamente da escala física, meu amigo. Em determinado momento, Spawn foi capaz de obliterar o próprio conceito de tempo. Isso coloca o limite superior dele em um território onde velocidade deixa de ser a palavra certa, deixando sua velocidade no pico talvez infinita. Mas a fonte de poder de Spawn tem nome: Lyta. Ela é a 7ª filha da casa de K, um parasita neural em constante evolução, que foi dado ao Al Simmons e se fundiu a ele para criar o que conhecemos como Spawn. Ela não é só uma roupa ou uma ferramenta. Lyta é um organismo vivo que pode se separar do hospedeiro quando necessário, e quando age por conta própria, ela consome a força vital do inimigo diretamente. O traje que Malebolgia criou foi construído com almas inocentes, todas conectadas ao tecido, e ele se alimenta tanto da escuridão quanto das almas para se manter. A ligação entre Lyta e Al vai além do físico. Ela está conectada ao DNA dele e à alma dele ao mesmo tempo. Quando a fusão aconteceu, a ordem natural foi corrompida, e a humanidade que ainda restava em Al acabou alterando o próprio parasita. Os dois se modificaram mutuamente. E aqui está o detalhe que muda tudo. Simplesmente remover Lyta não remove os poderes de Spawn, porque ele e o simbionte possuem esses poderes simultaneamente. Não é uma relação de hospedeiro e ferramenta. É uma fusão onde os dois lados carregam o mesmo poder ao mesmo tempo. Lyta também consegue inserir fragmentos de si mesma em outros seres, e esses fragmentos funcionam como um veneno que destrói o alvo de dentro para fora. Spawn não é feito de carne no sentido convencional. Ele é feito de necroplasma, a substância corpórea do próprio inferno. E essa substância não é neutra. Ela está imbuída dos 7 pecados capitais da humanidade: ira, ganância, inveja, desejo, forças primordiais incorporadas na carne dele. O resultado prático disso começa pela chama. O fogo de Spawn é muito mais quente do que qualquer outra chama convencional. Não é uma diferença de grau, é uma diferença de origem, mas vai além do calor. O necroplasma dele é tão concentrado que distorce o ambiente ao redor pela simples presença. Ele não precisa agir para que o mundo ao redor reaja. Só de estar lá já é o suficiente para alterar o que existe por perto. E contra espíritos, o necroplasma tem uma função específica: ele os destrói. Seres que normalmente ignoram ataques físicos não têm saída daqui. Olha, uma das habilidades mais versáteis de Spawn é um domínio mental. Ele consegue tomar o controle de mentes, inclusive de seres com um poder bem acima da média. Não é só uma sugestão ou uma influência leve, é dominação. Ele também manipula o tempo, e de forma ativa. Pode banir outros seres para períodos completamente diferentes, removendo-os do presente sem precisar destruí-los diretamente. Para a coleta de almas, ele convoca entidades do próprio inferno que consomem a alma do alvo por ele. A espada que carrega é outro nível de poder contido em um objeto. Ela é poderosa o suficiente para ter selado o inferno da Terra. Uma fronteira entre planos de existência foi fechada com ela, mas isso ainda não é nada. Quando o Spawn consumiu o fruto proibido, algo fundamental mudou nele, pois ele
ele se tornou o Divino Spawn, e seus poderes aumentaram de forma drástica. O Divino Spawn baniu todos os Hellspawns criados por Malebolgia de volta ao inferno em um único instante, não um por um, todos simultaneamente. Nessa forma, ele poderia lutar contra o Deus do seu mundo e o diabo ao mesmo tempo, por toda a eternidade, sem parar, sem perder. E não foi só palavras, ele demonstrou a capacidade de aguentar o poder dos dois juntos em confronto direto. Além disso, ao aceitar o poder da Mãe dos Milagres, ele restaurou o universo inteiro e baniu tanto o Deus do seu mundo quanto o diabo para outro plano de existência. Não os derrotou no sentido convencional, mas os removeu da equação completamente. E tem um detalhe que define melhor essa forma do que qualquer outro feito isolado. Em determinado momento, o próprio Spawn admitiu que não sabia qual seria o limite de seu poder, não como humildade, como incerteza genuína de algo que ele mesmo não conseguia medir. E ele também já chegou a abalar toda a criação com todos os ciclos do inferno e a realidade, com seu grito de guerra depois de matar Malebolgia, que diziam ter trazido a agonia a bilhões de mundos e dimensões, e aparentemente detém controle absoluto sobre um reino universal no inferno. Ou seja, o seu poder no máximo estaria nas faixas de universal mais até no máximo baixo multiversal. De qualquer maneira, Spawn não é um adversário que você gostaria de enfrentar. Você venderia sua alma para salvar alguém que ama? Johnny Blaze vendeu. Piloto de moto acrobática com uma vida simples e um coração enorme, Johnny fez um pacto com Mephisto para salvar seu pai adotivo de um câncer, mas o pai morreu de qualquer jeito, e Johnny ficou com a conta, amaldiçoado a se transformar numa caveira em chamas toda vez que o mal se aproxima e carregando o espírito de vingança mais antigo do universo Marvel dentro do peito. Zarathos. Aproveite agora e se inscreva no canal porque estamos chegando aos 10 mil inscritos, nos ajude nisso. E se quiser produtos relacionados aos personagens, clique nos links abaixo. No nível físico, ele já impressiona antes de qualquer coisa sobrenatural entrar em cena. Jogar um trator enorme para longe é algo que ele faz sem esforço visível. Arrombar uma porta de aço maciço também. Arrastar um avião comercial inteiro, do tipo que carrega centenas de pessoas, é algo que ele faz com facilidade. E se o alvo for maior ainda, ele pode derrubar arranha-céus. A escala de força bruta dele, ainda no plano físico, já ultrapassa qualquer coisa que os humanos comuns podem fazer. Outra parte dele é a sua durabilidade, que é enorme. Balas não funcionam. Esse é o ponto de partida, e daqui em diante a lista vai ficando cada vez mais pesada. Os ataques do Hulk da Guerra Mundial, um dos estados mais violentos e fortes que o personagem já atingiu, não são capazes de matar o motoqueiro fantasma. Zarathos sai ileso. Os ataques do Mago Supremo também causam pouco efeito. Ele aguentou uma formação inteira dos Vingadores, com o próprio Thor incluso, sem cair. Manipulação de morte simplesmente não funciona nele. E no campo mental, a mente de Zarathos é tão densa e carregada que o Doutor Estranho não consegue dominar, se sobrecarregou tentando. Vai lembrar que o Estranho lida regularmente com o pesadelo, e uma fração do poder do pesadelo já é o suficiente para colocar a Terra inteira em sono profundo. Objetos sagrados não causam dano. Distorção da realidade tem efeito extremamente limitado, e o Olhar da Penitência é uma de suas habilidades mais devassadoras. Contra ele mesmo, quase não tem efeito. A regeneração do Motoca é outro capítulo à parte. Ele pode sobreviver apenas como uma cabeça, e se a cabeça for destruída, ele se regenera mesmo assim. No topo da escala defensiva, ele já foi distorcido por múltiplos universos simultaneamente e permaneceu de pé. Aguentou um ataque que derrubou Hércules sem esforço, e quem desferiu esse golpe foi Plutão, um ser conceitual e um dos governantes do inferno. Sobreviveu a um ataque de Odin, e chegou a aguentar golpes de Zadkiel, um ser de nível multiversal muito maior que isso, que matou praticamente todos os anjos enquanto abria caminho até a Casa das Ideias, e chegou a ser descrito como uma ameaça ao verdadeiro céu. Somando tudo isso ao fato do motoqueiro fantasma Johnny Blaze ser comparado em base a Robbie Reyes, que atravessou uma torrente de poder oriunda do primeiro firmamento, uma energia capaz de destruir todo o espaço e tempo, e permaneceu de pé. Dá pra entender onde a sua durabilidade está. No mínimo se escala a multiversal baixo na base, e no pico como Zarathos, sua resistência vai pra hiperversal ou maior. Aí eu ainda não falei da velocidade, né? Pois bem, no mínimo, ele opera bem acima da velocidade da luz, o que já fica evidente quando ele enfrenta sozinho uma formação que
inclui Thor e Capitã Marvel, ambos bem acima dessa escala. Mas no pico vai além disso. Zarathos pode se equiparar ou superar seres como Ares, que consegue sair do tempo quando bem quer, e ele já reagiu e combateu no tempo de Planck, a menor medida de tempo que existe no universo. É tipo o chão da física. Ele também supera a velocidade de voo do Mjolnir, feito demonstrado mais de uma vez, sendo que Thor pode viajar da Terra Asgard usando o Mjolnir, e Asgard, nesse contexto, é referida várias vezes como estando além do espaço-tempo, o que dá uma noção do que essa velocidade significa na prática. Por fim, ele e Danny Cat já viajaram até a Cidade Dourada no Far Shore, um lugar fora do multiverso e de todas as realidades, onde não existe tempo nem espaço, e onde cada pico segundo dura para sempre. Ou seja, sua velocidade vai de massivamente acima da luz e ultrapassa o infinito no auge. Só que o motoqueiro fantasma tem mais coisas ainda. A motocicleta dele não é só um meio de transporte, ele a controla à distância, mesmo sem estar montado nela, e pode invocá-la do nada usando apenas o Hellblaze. As chamas do inferno que ele usa são muito mais quentes do que qualquer fogo convencional. Para ter uma noção prática, elas derretem a teia do Homem-Aranha sem dificuldade. Essas mesmas teias já seguraram tocha humana. Até o Hulk já caiu facilmente diante delas. Com a chama azul especificamente, ele consegue queimar e destruir almas, e o alcance de suas chamas vai além do físico. Ele já queimou o próprio Lucifer. As correntes completam o arsenal. Elas crescem indefinidamente e permitem que ele enfrente múltiplos adversários ao mesmo tempo, sem perder o controle do combate. E então temos o Olhar da Penitência. Esse é um dos hacks mais temidos dos quadrinhos, e por uma razão muito simples: ele não ataca o corpo, ele devolve para a alma do alvo toda a dor que essa pessoa causou aos outros durante a vida, além de toda a culpa acumulada pelos pecados cometidos. Não existe defesa mágica que cancele isso. É só que para funcionar precisa de duas coisas: o alvo tem que ter olhos e alma. E isso é tão devastador que o Doutor Estranho, mesmo com todas as suas proteções mágicas de alto nível, quase morreu. E além do aspecto punitivo, o olhar também funciona como uma leitura mental. Ele acessa o segredo de quem for afetado por ele. Mas o seu poder não se resume a tudo isso que eu falei até agora, pois o ponto onde tudo muda é quando Zarathos, o espírito da vingança, assume o controle. Aí, meu amigo, o poder sobe em outro nível. Os Vingadores são derrotados com facilidade. O Doutor Estranho fica muito abaixo dele nesse estado. Ele quebrou uma dimensão de alta dimensionalidade. Parece ser uma existência da quinta dimensão, mas seu poder já demonstrou alcançar escalas acima disso. Não é possível apagá-lo da existência, e ele pode criar o próprio vazio. No confronto direto, ele venceu Mephisto, e depois foi além. Se tornou o King of Hell, Rei do Inferno, governando todos os infernos simultaneamente. Isso inclui a dimensão negra de Dormammu, um espaço onde Dormammu poderia absorver infinitas realidades dentro de si, e o Below Place, o lugar abaixo de todos, que claramente opera em uma escala dimensional superior. Só que no caso do lugar abaixo de todos pode ser uma hipérbole também. Mas ele controlou tudo isso. Com a totalidade do poder do inferno incorporado a ele, Zarathos se tornou um espírito da vingança completo, do sentido mais absoluto do termo. Os reinos do inferno são pandimensionais, infinitamente transcendentes em relação à realidade comum, e ele os governa. Fora que ele derrotou Thor com facilidade, e o Homem-Coisa, um dos maiores empatas da Marvel, capaz de afetar o próprio Nexus de todas as realidades, não conseguiu contê-lo por muito tempo. A densidade da energia de Zarathos era grande demais. Me diz aí, qual seria a sua reação se você visse o motoqueiro fantasma por aí? Antes de mais nada, eu quero agradecer bastante ao Akira Fudo, que sempre está apoiando aqui o canal, e essa batalha foi uma sugestão dele. Inclusive, ele enviou um live pick e fez uma sugestão também. E eu quero dizer, Akira Fudo, que eu vou fazer essa batalha com essa personagem. Só que provavelmente não vai ser com a Lucy, que eu já fiz uma batalha com a Lucy recentemente. Aí vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer. Muito obrigado. E se você quiser apoiar financeiramente o canal, a chave Pix está no comentário fixado. Vou ler as mensagens e, dependendo, eu posso fazer como eu fiz agora, responder em um vídeo. Só as batalhas patrocinadas que eu tô dando uma pausa para focar mais no calendário previsto aqui. Dito isso, a batalha mortal seria de proporções épicas, só que o motoqueiro fantasma vence, e aqui está o porquê. Preste muita atenção, os dois têm muitas habilidades poderosas, só que claramente o motoqueiro fantasma é mais rápido, é muito mais durável e bem mais poderoso.
Uma dúvida que pode surgir é sobre o olhar da penitência. O olhar da penitência não funcionaria no Spawn, porque essa habilidade é incrível, só que ela simplesmente não funciona em simbiontes, e quando o motoqueiro usava esse ataque e ele falhava antes, ele meio que se sobrecarregava e ficava vulnerável, e isso poderia dar abertura para o Spawn finalizar, certo? De fato, isso poderia acontecer, só que antes do Johnny Blaze se tornar o King of Hell, porque depois disso, essa falha simplesmente não existe mais. Quando o motoqueiro fantasma mais atual usa o olhar da penitência e esse olhar falha, nada acontece com ele. Um exemplo claro disso foi quando ele tentou usar no Galactus e não funcionou. Ele continuou normal, sem sobrecarga nenhuma. Spawn de fato tem uma habilidade que seria perigosíssima contra o motoqueiro fantasma, que é a sua espada, que talvez pudesse cortar a conexão entre Johnny Blaze e Zara, só que levando em consideração as vantagens do motoqueiro fantasma que são muito superiores, ele teria muito mais probabilidade de vencer, esmagando-o com poder bruto mesmo. Bom, mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários e assista mais batalhas do canal, pois quem vence hoje é o motoqueiro fantasma.